no slide anterior também. Então, a TI tem o papel de buscar junto à alta gestão e a outros setores quais os serviços críticos, propondo novos processos que tragam benefícios ao negócio. Então, assim, a gente vê muito, e a gente falou no segundo slide, que a TI está para quê? Apagar incêndio. Porque 82% ou 80% do corpo de TI está resolvendo problema. E TI não é para isso. TI é justamente para quê? Para a gente analisar quais são os serviços críticos, se precaver para os problemas e dar entendimento à alta gestão de que pode estar ajudando o negócio deles. A gente falta muito esse marketing. De que mostrar, ó, eu estou vendo aqui que a gente tem qualificação suficiente para entregar isso, que vocês podem estar aumentando o nível de satisfação dos clientes de vocês. Hoje em dia, eu estou vendo aqui que a TAM, todo final de mês, está tendo um gargalo grande. Então, se a gente tiver um aumento aqui no, né, digamos, contratar mais um storage, fazer isso na aplicação, vocês vão conseguir ter mais lucratividade. Mas aí, como eu vou mostrar isso se eu não tenho nenhuma ferramenta, se eu não tenho nenhum processo? Então, é isso que a gente está querendo propor a vocês. Então, mostrar esse valor do serviço. E esse valor só vai vir com o quê? Justamente alinhando todos esses alicerces aqui, como eu boto aqui, ó. Ativo de TI. Qual o ativo que TI, os tipos de ativo que TI tem? Então, o gerenciamento, os processos, o conhecimento, a informação, as aplicações, a infraestrutura, claro, sempre, né? O capital tem que vir um dinheirinho, né? E principalmente o quê? Nossos recursos. Então, tendo isso, tendo pessoas, a TI ele vai fazer o quê? Ela vai coordenar, vai controlar e vai implantar essas novas ações, que vai ser o quê? Os nossos novos serviços. A gente vai aumentar o desempenho, diminuir o risco, né? E aumentar o quê? A satisfação lá dos nossos clientes. Trazendo justamente o quê? Um aumento do valor do nosso serviço. Imagine como seria bom a gente trazer isso. Isso, claro, hoje muitas pessoas pensam que é um mundo perfeito, mas é porque a gente em si, as pessoas de TI, elas não têm, muitos delas, não têm esse entendimento do negócio do cliente, tá? Tendo isso, a gente começa a gerar mais e mais serviços. Então, ó, vamos começar a aula prática. Imagine o quanto uma empresa aérea para de faturar quando seu serviço de emissão de passagem aérea fica fora. Quanto um site de e-commerce perde na demora de identificar o motivo de seu serviço estar fora, o serviço de pagamento, pior ainda, né, que não está recebendo. Então, essas duas perguntas parecem brincadeira, mas, ó, eu trouxe aqui alguns fatos a vocês que aconteceram agora há pouco. Então, há 3 dias do prazo para ser final lá do e-comercial, aconteceu em todo o Brasil, né? Social, desculpa. O site ficou fora. Então, imagine o impacto que isso trouxe. Quanto tempo vai demorar isso aí? Então, isso está um relato, justamente dificuldade de acesso. Aí tem outra aqui, que é pior. Serviço de carteira de habilitação do Detran fica fora em Alagoas. E aí, qual o pior disso? Não tem previsão para ser resolvido, pessoal. Isso aí é o pior. E site do IPAD fica fora do ar. Último dia para requerer isenção de taxa de concurso da prefeitura. Aí outra aqui, o site do SESP sai do ar no último dia de inscrição do concurso. Aqui, o Enem ficou fora. O candidato não consegue fazer a inscrição no último dia. Isso aqui é legal. Então, ó, o pessoal que ganhava lá dinheiro lá com a nota fiscal de São Paulo ficou fora do ar também no dia 13. A gente viu aqui que a matéria foi no dia 10. Foi no dia? Foi não, foi no dia 5. Então, praticamente 10 dias para resolver o problema. E aqui o pior. E último, né? Ó, Americanas.com, Submarino e Shoptime ficaram fora por 72 horas. Aí a gente vê o custo que foi isso. Então, determinou a suspensão dos sites, as empresas deverão pagar multa de 1,7 milhão. Por que isso? Aí justamente aqui diz, ó, porque registrou 2.200
24 atendimentos com problema com os sites da WD2, é justamente quem faz os sites para essas empresas, que no ano passado esse número, em vez de diminuir, aumentou para 160. É isso que a gente está falando, pessoal. É essa visão que a gente está falando. O pessoal só vê quando acontece. Então, ó, o monitoramento hoje que a gente faz é isso. A gente tem uma ferramenta para cada determinada aplicação. Então, uma para banco de dados, uma para infraestrutura, uma para cloud. Então, quem está propondo justamente é o quê? É um monitoramento unificado. É a gente ter uma ferramenta, mesmo que eu tenha várias ferramentas, ou, independente do caso, a gente ter várias ferramentas com uma única console, mas que eu tenha a visão de uma só. Então, ó, iniciando aí o mapeamento que a gente quer mostrar a vocês hoje na prática, quando a gente for abordar qualquer pessoa, a gente tem que primeiro explicar isso. Todo o cenário que a gente vai falar, de qualquer serviço de TI, ele vai ser composto dessa forma. Por isso que é tão complicado a gente mostrar serviço de TI a uma pessoa que não é de TI. Até de vez em quando para a pessoa de TI é complicado. Então, ó, quando a gente fala de um serviço de TI, ele sempre vai englobar isso. Vários dispositivos. Hoje os dispositivos são celulares, hoje tem praticamente cada celular tem um sistema operacional novo. Eu tenho, fora isso, na parte mobile, eu tenho notebooks agora que estão dentro da rede do cliente, não estão dentro da rede do cliente. A gente tem que entender que, de vez em quando, o site está numa rede que não é a mesma rede do cliente, que a gente chama de DMZ. Dentro da rede do cliente, quando a gente, não, eu estou com um site dentro da rede do cliente, eu tenho que entender que esse site, ou esse servidor, ele não só está lá, ele se comunica lá com outro servidor, ele tem um banco de dados próprio, ele acessa o AD para autenticação, ele envia para um servidor de e-mail. Então, quando eu for falar de serviço, a pessoa que for falar de serviço, ela tem que entender que todos esses componentes existem dentro da organização. E isso aqui é bom porque essa imagem, eu acho que é a que mais ilustra isso. Imagine que eu estou no site lá do governo e vou solicitar a minha carteira, como a gente falou lá, a carteira de habilitação. Então o usuário vai fazer o quê? Simplesmente, ele vai acessar o site, digitar o usuário, não é isso? E pronto, para ele só quer que apareça lá se sim ou se não, né? Se aprovou ou não a carteira dele. Mas o que é que acontece? Ele passa justamente, o usuário ele vai aqui, ó, ele passa pela rede. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ele passa pela rede. Então na rede eu tenho o quê? Eu tenho um roteador, eu tenho um Fire, eu tenho um switch. Esse switch pode ou não estar em load balance, quer dizer, em forma de redundância. Eu tenho um servidor web, eu tenho um portal. Dentro desse portal eu tenho um servidor de aplicação que pode ter digamos, um software terceiro, ele pode estar conectado com o mainframe, ele pode dentro dele ter um banco de dados que é do próprio mainframe, dentro dele ele pode ter o quê? Um servidor web, ele pode ter outros bancos de dados relacionados. Então, para o usuário, ele não quer saber isso. Para o usuário, ele quer digitar lá e quer que retorne para ele a informação. E aí, veja como é complicado. Quando a gente vê aqui, ó, eu fiz a requisição, e aí quando eu chego ali para fazer lá com o mainframe, começam a bem devagar. Então imagine quantas áreas eu tenho aí para eu descobrir justamente que o problema foi ali no mainframe ou que o problema foi justamente na transação ali com o banco de dados. Então, fornecendo a visibilidade da experiência do usuário, os clientes são capazes de comprar os serviços, comprar os serviços ou quantos clientes são afetados. Eu consigo dizer quantos clientes foram afetados. Aí a gente bota aqui, oferecer visibilidade para isolar a causa raiz. Isso é o principal. Eu tentar dizer, imagine quanto tempo eu ia perder, ou não ia perder daqueles 80%, né, dizendo, ó, o problema é banco de dados e está aqui um relatório informando isso. Então, ó, quando a gente fala de mapear um serviço, digamos que o serviço seria o mais que a gente coloca sempre como padrão esse aí, o serviço de e-mail, né, um e-mail de produção. Então, um simples serviço de e-mail, ele não é só o servidor de e-mail. Então, ele tem que ter por trás todo o processo já acordado, que a gente chama de SLA, junto com as próprios setores de TI. A gente tem que entender que dentro desse serviço, quem está oferecendo, que é o serviço de e-mail, eu vou ter um Exchange, um Lotus Dominus. Dentro dele, ele vai ter um banco do próprio.
ele vai ter uma autenticação com o AD, ele vai ter o quê? Uma parte web, e fora isso ele vai ter várias pessoas, que vai ser o gerente de PTI, que vai ser escalonado, ou um próprio CEO aí da organização, porque o e-mail é hoje em dia vital, então parou o e-mail, parou comunicação com os clientes, parou comunicação com os fornecedores. Tá acabando, tá, pessoal? Só para a gente entrar no prazo, mas tá bem. Então, primeiro, e aí é rápido, o que a gente vai monitorar? Então, servidores de aplicação é o principal. Hoje a gente tem uma gama grande de servidor de aplicação. Então, quem for falar de serviço, eles têm que entender isso. E é por isso que é difícil o próprio analista ele ter essa visão, porque são várias coisas que tem que ser perguntadas, que tem que entender. Então, imagine um analista que tem que entender de servidor de aplicação, de ERP, eu tenho que entender aquele serviço lá, é um serviço que influencia no SAP, ou no Lotus Dominus, que também tem alguma parte de framework disso, ou no WPD, ou no qual outro que tem aqui, vários outros pirâmide. Então, eu tenho que entender até disso aí. Eu tenho que entender de banco de dados. Então, hoje em dia eu tenho uma gama de banco de dados aí. Servidores, então Linux, Windows. Eu tenho hoje uma parte de virtualização muito grande, né, que eu consigo virtualizar várias tecnologias. Aplicações webs, eu preciso também entender justamente de transações Java. Eu preciso entender de monitoramento de performance e de N outras aplicações que ainda são customizadas hoje em dia. Preciso entender também de middleware, preciso entender de virtualização e hoje, principalmente, preciso entender de cloud. Tá? Muitas aplicações ou serviços que são disponibilizados, de vez em quando tem algum pezinho lá na Amazon com Windows Azure e aí fica de fora e só aparece no dia que, ó, aconteceu isso, vocês não alarmaram. Ou aconteceu isso, vocês não sabiam o que estava acontecendo. Então, hoje a parte cloud está sendo bem requisitada, tá? Hoje a gente não pode mais monitorar só pingable, se está up ou está down. Isso aí é ponto, né? Então, como princípio, ou digamos, como mínimo, vou colocar aqui, a gente tem que fazer o quê? Informar como é que está a saúde lá da CPU, memória e disco, nível de processo, se o processo tá travando, qual hora ele trava, por que ele está travando, o status das interfaces de rede, se o problema está sendo de I/O, se o serviço do servidor é que está caindo, se a métrica dos hardware lá, que na hora que ele tem, de vez em quando, o servidor Dell, HP, então eles têm essas métricas que dizem lá o que é que está acontecendo na saúde do servidor. Quando eu estou monitorando aplicações, então, principalmente sessão por segundo, memória RIP, pool, transação, principalmente garbage collection, né, que é aquele lixo que acontece, é bem complicado. O que mais? Tempo de conexão. Então, ó, só que tudo isso eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer o quê? Um catálogo. O pessoal acha que a gente vai passar 5 minutos, tá? Peço desculpas aí, mas a gente vai continuar. Uma coisa que a gente tem que fazer, e isso é o principal, catálogo. O que depende de quê? Então, ó, quando eu tenho uma aplicação, eu tenho que entender que ela tem dependências, ela tem o quê? Outras ramificações. Então, se eu tenho vários ambientes, eu tenho que ter um repositório. Eu tenho que entender justamente que a ferramenta, ela independente de onde seja, se você guarde numa ferramenta de catálogo, ou se na própria ferramenta que você faz a monitoramento ela existe, mas você em algum canto você tem que ter essas dependências, digamos, CMDB, mas você tem que ter essas dependências todas mapeadas. Isso tem que ser feito de princípio antes de entregar qualquer serviço a qualquer cliente. Uma coisa que a gente vê muito, que muita gente esquece, isso é importantíssimo. Licença, pessoal. Então, imagine a gente está monitorando tudo e aí o servidor para de funcionar justamente porque não houve licença.
E isso é uma coisa que eu noto muito que sai do escopo. As pessoas não pensam nisso. Então, as licenças do produto têm que estar alinhadas. As pessoas têm que saber que naquele determinado período, se você não renovar a licença, o serviço vai